E aí pessoal do YouTube, Fox, o WalkBR na área, e nesse vídeo eu vou analisar o 13º episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead, levando em consideração os momentos mais importantes, mais significativos e etc. Qualquer coisa que ajudou no desenvolvimento do episódio junto à transformação dos personagens, enfim, aquela baboseira de sempre que vocês já conhecem. Então vamos começar com essa análise. Então, o episódio 13 já começou, pelo menos se focando na questão do hotel, onde tinha Madison e, no caso, o seu grupo, né, que ela havia se unido alguns episódios atrás. E uma pequena surpresa é que nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas, não é, novos personagens, no caso mais ou menos terciários a secundários, que estavam tentando entrar no hotel após um acontecimento do último episódio que no caso a Madison havia acendido as luzes e tal. E é interessante que não mostrou o processo da chegada das pessoas, não é? Não teve a origem, né? Como posso dizer, a passagem das pessoas indo até o hotel e tal, se encontrando, porque aquilo ali não era um bando só, eram várias pessoas que acabaram se encontrando e chegando no hotel, mas não. O episódio simplesmente mostrou um ponto que eles já estavam lá, já estavam tentando entrar no hotel e tudo mais. Então, meio que cortaram, né, a origem da coisa para já se focar no necessário. Então meio que teve um ponto de desperdício do desnecessário e um foco somente no, como eu posso dizer, no necessário. Então é bem assim, é bem adequado dizer que eles fizeram algo positivo agora, né, vendo que Fear the Walking Dead às vezes se focava em coisa desnecessária. Então esse tipo de corte eu acho que foi bem apropriado, pelo menos para esse tipo de situação. E logo em seguida apareceu o Travis e tal, né, a Madison ficou surpresa, deixou ele entrar e tal. E o que me deixou mais surpreendido ainda é que com a chegada do Travis, com o encontro dele com a Madison, não teve nenhum beijo, não é, nenhuma demonstração de afeto. Pelo menos associando com a relação que eles têm, porque porra, é marido e mulher, não é? Eles não estão separados nem nada do tipo, então é muito estranho ver um casal que se separou por bastante tempo e quando se encontra não rola nenhum tipo de carinho conhecido, não é? A Madison apenas leva ele pro hotel e simplesmente não demonstra nenhum tipo de, como eu posso dizer, demonstração de amor. Pelo menos de saudade ou algo do tipo. Somente depois que quando rola uma conversa triste é que tem um beijo. Assim, eu pessoalmente achei esquisito a falta desse ponto, mas eu acho que pela questão do desespero, pela questão da postura do Travis em relação a toda essa questão do Chris, eu acho que pode até ser um pouco aceitável, mas levou a um certo questionamento na minha posição. Mas enfim, esse episódio foi um showzinho de flashback, né? Focando no caso no passado do Travis com o Chris e às vezes mostrando o presente do hotel com a chegada das pessoas. Então vamos começar primeiro falando do Travis, que eu acho que teve um foco constante no decorrer do episódio, principalmente do presente pro passado, para depois se focar no menos significativo, que no caso da Madison, que teve uma relação com o final do episódio. Então, em relação ao Travis, após aquele cara, no caso do novo grupo deles, levar um tiro, eu acho que o nome dele era James, né? O Travis sentiu a necessidade de ajudar aquele grupo. E junto com essa união, eles conseguiram pelo menos fazer um tratamento adequado da ferida, não que tenha sarado completamente, né, curado a pessoa, mas que teve um processo, como eu posso dizer, que se encaixou, né, que teve uma coisa bastante correta em relação à saúde da pessoa, tentar solucionar esse problema. E o que mais interessante é que o Travis, ele sempre foi do contra em relação a esse grupo que o Chris estava interessado. E, sabe, não tinha nenhuma maneira que o Travis conseguia para se unir a eles, não tinha conversas amigáveis, não tinha interesses iguais, pelo menos não positivos, mas a partir do momento que o James, né, eu acho que o nome dele é James, levou um tiro, todo mundo se uniu para ajudar o homem ferido. E o Travis começou a, como eu posso dizer, criar uma relação pelo menos temporária e amigável com eles. Então, já podemos dizer que a união, pelo menos temporária, foi criada por base de tragédias e não por ponto positivo. Então é um ponto curioso, não é? Porque o Travis, ele não gostava deles e tal, e o único método de união foi diante de algo negativo e não positivo, que é a coisa mais natural a se fazer. Então é legal que o Fear the Walking Dead já mostrou um diferencial de união. Aí em seguida, não é, vendo a questão da ferida do personagem e as ideias diferentes, nós tivemos um ponto de individualidade do Travis,
que ele parecia ser a única pessoa que pensava diferente naquele tipo de situação. E voltando ao presente, nós tínhamos essa brincadeira, né, que a Madison perguntava, pô, e o Chris? E o Chris? O que aconteceu com o Chris? E o Chris? E o Travis não respondia, né, ele ficava calado. E aí a gente voltava pro flashback, passado, presente, e o episódio todo foi essa brincadeira, né, do Travis não falar o que aconteceu realmente pro telespectador ficar curioso. É uma jogada interessante, não é? Eu acho que foi até necessário, foi uma coisa muito clara, mas que, assim, não tinha outra maneira de chamar a atenção do telespectador, né? Tinha que ser dessa forma, né? Essa brincadeira de ir e voltar pro passado o tempo todo. Um outro ponto também é em relação à postura do Chris, né? Que ele estava se alimentando lá na fogueira com seus amigos, e quando o Travis mencionou sobre a morte do fazendeiro, o Chris deu um foda-se, não é? Ele não demonstrou nenhuma feição de preocupação, nenhuma feição de empatia, demonstrando toda a sua afiliação com a psicopatia, com uma questão mais de psicose, né? Uma coisa mais de psicopata. Então o Chris, ele assim, mostrou uma clareza desse seu lado psicopata, essa falta de empatia, como eu posso dizer, ajudou no processo de reconhecimento de como o personagem é, e eu acho que fortificou mais ainda essa alteração dele. Ainda mais que rolou todo aquele papo de adaptação, né, que ele, se for necessário, ele teria que se tornar um selvagem, uma pessoa que não civilizada para sobreviver, e o Travis sempre caindo de frente nessas ideias. Então, assim, o episódio do início, pelo menos próximo da metade, já se aproximou de pontos bastante interessantes. Levando também em consideração essa brincadeira de passado e presente, que realmente não é muito usado no Fear the Walking Dead, mas essa questão de coisa de psicopata, e ter uma justificativa de adaptação / sobrevivência é uma coisa muito, muito exclusiva, principalmente em relação a esse personagem. Que desde o início ele sempre ficava, como eu posso dizer, chorando em relação à aceitação, mas agora que ele finalmente foi aceito, tá rolando esse aprofundamento. Então é uma coisa nova. Mas eu tenho que concordar que tava rolando um certo exagero em relação a esse desejo de aceitação do Chris. Né? Porque ele começou a falar de amigos, não é? De considerar aquele grupo como amigos, sendo que somente se passou 2 dias. Eu considero isso um puto exagero, né? Mas eu acho que reflete um pouco do seu, como eu posso dizer, do seu desejo, né, exagerado de aceitação. Mas eu pessoalmente considero aquilo um pouco exagerado mesmo do personagem. Acho que aceleraram isso porque ia ser meio esquisito se tivessem pulado mais dias e tal. Tinha que ter esse lance do Chris, então vamos fazer ele ser amiguinho e tal. Enfim, pode ter sido um erro do roteiro, mas eu acho que eles realmente não tiveram muita escolha dessa posição do personagem. Enfim, de modo geral, o episódio foi se baseando nisso, até que no momento final do próprio episódio nós tivemos um momento de traição do Chris. Não é? Que o Chris, ele admitiu que estava, como eu posso dizer, entendendo os ensinamentos do pai, demonstrando que ele poderia passar por uma mudança e se tornar um personagem amigável, mas ele acabou traindo o próprio pai, colocando ele no chão, o grupinho lá entrando, matando o cara e tal. Então, esse momento de traição, não é, do filho, demonstra que ele se tornou um vilão aos olhos do pai, pelo menos um personagem confuso, mas que demonstrou uma ação negativa, bastante negativa. Então, a partir disso, eu pessoalmente posso definir o Chris como um vilão interessante, porém dependente demais. Eu não sei se eu posso considerar ele como um anti-herói, porque ele realmente não fez nada de bom pra ninguém até agora, só pra ele mesmo, né? Esse é o problema. Mas, assim, o Chris é um personagem interessante, não é? Porque os vários personagens do resto do elenco realmente não estão fazendo muita coisa. Então, graças a Deus que o Chris estava realmente se tornando uma pessoa explosiva, impulsiva ou algo do tipo psicopata. Enfim, qualquer merda que ele fazia servia como ponto de interesse. Mas o problema é que o personagem não sabia agir sozinho. Qualquer coisa que ele fazia, ele queria a atenção, ele queria um grupo, ele queria ser aceito. Ele não conseguia se sentir bem fazendo as coisas sozinho, não é? Ele sempre tinha que acontecer algum problema em relação às suas ações. Então ele é um bom vilão, mas é dependente ao mesmo tempo. Faz parte da característica do próprio personagem, mas isso tem que ter uma alteração futura, senão ele vai acabar morrendo no processo, se continuar com essa questão de querer ter um próximo. E uma outra coisa também é que aquele grupo, né, que o Chris estava interessado, tinha todo esse objetivo de ir pra San Diego, né, de ir pros Estados Unidos, tentar ver a situação de lá, sair daquela fazenda o mais rápido possível. E enquanto isso acontecia, uma dúvida surgia na minha mente. Pra que essa pressa?
Não é? Pra que vocês querem chegar lá o mais rápido possível? O que que tem lá? Vocês não sabem se tem gente lá, vocês não sabem. Então pra que a pressa? Do que, assim, o que custava esperar mais uma semana naquela fazenda? Novamente, uma questão de roteiro acelerado, né, pra resultar nas coisas de uma forma mais rápida, mas eu senti que, assim, não tinha necessidade disso. Não tinha necessidade do pessoal acelerar o passo e tal. De forma natural, eu não vi realmente muita coisa nesse aspecto, né, no caso dessa camada do episódio. Enfim, aí o grupinho foi embora e o Chris foi com eles, né? O Chris, antes de ir embora, teve uma conversa bastante pessoal com o pai, que eu considero que foi provavelmente um dos melhores episódios da segunda temporada, porque conseguiu, como eu posso dizer, clarear mais ainda o porquê do Chris ser daquela forma, né? Ainda mais aquele papo do Travis com a Madison. Tudo isso foi... O episódio foi focado no Chris, né? Ele foi o protagonista do episódio. Foi o vilão protagonista. E, assim, muitas pessoas falam que o Chris é um merda, né? Que não faz sentido a evolução dele. Mas nesse episódio foi pra tirar todas as dúvidas. E foi pra fechar... como eu posso dizer, a saga do personagem. Porque desde a primeira temporada ele sempre tinha esse desejo de atenção, de ser aceito e tal, e agora ele finalmente foi aceito, finalmente jogou, mostrou todas as cartas, revelou sua verdadeira face, como eu posso dizer, explicou o motivo dele ser revoltado e tal, até o próprio pai admitiu isso, falando com a Madison, falando que quando ele era pequeno ele tinha um bom coração, mas quando o pai se separou, ele ficou com raiva e tal, então isso já demonstra que na separação começou a ser moldado aquele pequeno monstro. Então, cara, é um dos melhores personagens, né? Um dos melhores personagens, e a Kylie acabou indo embora deixando o pai sozinho. Mas no final das contas ele acabou encontrando a Madison, no caso o pai, o Travis, tiveram conversas, e no final das contas, agora focando na questão do hotel, tivemos a entrada de vários personagens que realmente não foram focados, foram apenas tratados como secundários/terciários. E no final das contas tivemos uma conversa novamente pessoal da Madison com a filha Alicia, que foi revelado que o pai, né, que o pai da Alicia não foi morto em um acidente, foi algo acidental, foi até um suicida, não é? Agora, eu achei bonito, né, uma coisa pessoal, uma revelação, mas eu não vi necessidade daquilo, sabe? Tá, o cara se matou, mas e daí? Sacou? E daí? Sacou? O que isso tem a ver com a história, com os zumbis, com a sobrevivência? Sacou? Eu achava que ia ter um segredo, sacou? Eu achava que o Travis tinha matado ele por acidente, não sei, alguma coisa especial. Mas foi simplesmente, ele morreu, ele se matou, eu escondi isso e é isso. Pronto. Só isso que teve em relação ao segredo. Eu não vi nada demais, eu vi bastante desnecessário esse tipo de diálogo, ainda mais a falta de capacidade de atuação da personagem, no caso da atriz da Madison, que eu não consigo ver ela como uma personagem dramática, mas sim em momentos de agressividade ela é até aceitável, mas no final das contas foi somente isso, e com a chegada do grupo do Chris no hotel. Então já temos a possibilidade de uma colisão, não é? O que certamente chamou a atenção do telespectador, pelo menos aumentar o interesse dele para o próximo episódio, mas de forma geral foi um episódio focado mais no pessoal, no lado pessoal do Chris, do Travis, e todo o seu processo de transformação e separação do pai, né? Deixando tudo de lado, esse desejo de aceitação. Então, foi um dos melhores episódios da temporada, então como nota vai ser uma nota 8. Né, levando em consideração todos os pontos positivos e negativos. Então, se você acha que a nota deveria ser mais, você pode comentar nos comentários. Como também se pode compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foca seu pai para o próximo vídeo. Valeu!